Delegação atleticana chegando na terra dos Marechais. O treinador Marcinho vai realizar treino esta tarde no CT do CRB. O time do Asa deve ter Zulu liberado pelo departamento médico. Se o treinador desejar, ele vai para o jogo. E o Bahia goleia o Confiança e se aproxima de mais um título da Orelhuda, ou seja, a Copa do Nordeste. Com estes assuntos, estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326. 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes. Olá, meu Brasil querido, que prazer estar contigo. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Ih, o frisinho na barriga aqui, ó, tá, rapaz, brincadeira, né? Tá chegando a hora, coração vai bater mais forte o seu coração, isso mesmo. Maranhão Atlético Clube Asa de Arapiraca, confronto que você vai acompanhar comigo na narração do jogo. Estarei no comando da grande jornada esportiva para esse confronto no próximo sábado, a partir das 5 da tarde. O nosso timaço vai falar a partir das 16 horas e 30 minutos em todas as emoções, mas talvez a gente entre um pouquinho mais cedo. Vou preparar um material especial para nós aqui ficarmos antenados na nossa conexão, na nossa grande jornada esportiva. Eu vou narrar o jogo com a maior confiança do mundo e um pouquinho mais, com o narrador pé quente de acesso. Olha, consegui vários acessos, hein? Nessa minha história tá faltando um acesso com o Maranhão Atlético Clube. Vai ser agora, vai ser desta vez. Bateu na trave em 2023, mas o Maranhão mais uma vez chega a pique de conseguir um resultado. Nos últimos, na última edição de 2023, quando o Maranhão praticamente chegou lá, o Maranhão não havia vencido em casa. Você se recorda que empatou aqui, empatou fora, decidiu nos pênaltis e acabou perdendo? Pois é. Agora o Maranhão leva uma vantagem lá diante do Asa. Vamos comentar isso aí já juntinhos aqui no canal Laércio Costa Narrador? Vamos comentar já isso aí aqui juntinhos, tá bom? Olha, minha galera, vamos nessa, porque o Maranhão Atlético Clube já chegou na terra dos Marechais, ou pelo menos está chegando. O grupo saiu dividido pela madrugada de hoje, 4 da manhã, 4h30, o primeiro grupo embarcou, 20 minutos depois, às 5, meia hora, 5 da manhã o outro grupo embarcou, o primeiro grupo para São Paulo, o segundo grupo para Brasília, daí sempre com 20 minutos de diferença. Uma aeronave depois decolou na conexão com destino a Maceió, a outra saiu de Brasília com destino também a Maceió, com a programada aí de chegada agora, nesse exato momento, às 11h30 da manhã, 11h35, 11h40, 11h45, no máximo, está desembarcando lá na terra dos Marechais, o Maranhão Atlético Clube. O técnico Marcinho muito confiante, toda a comissão e também a diretoria do Maranhão. Os jogadores sabem da responsabilidade, porque o mais importante de tudo é que os jogadores são muito conscientes de que não tem nada ganho, não adianta torcedores lá do Asa tentar colocar fogo no boné do guarda, dizendo que o Maranhão no último gol comemorou como se já se tivesse classificado. Muito longe disso. O Maranhão já está calejado disso mesmo, de chegar e saber que de nada adianta você não vencer a parada final, a batalha final. Então, os jogadores do Maranhão Atlético Clube, esse lance de dizer que já ganhou, pode ter certeza que não. Está todo mundo muito consciente. Do lado de lá, o Asa diz que não jogou nada, por isso perdeu o jogo. Se não jogou nada, vai ter que jogar aquilo que sabe, porque o grande lance que a gente sempre ouve o Asa não jogou nada. Se tivesse jogado, ganharia o Maranhão Atlético de goleada. Não se viu nada disso. Se viu o Maranhão mandando os dois tempos.
Ah, mas o time cansou. Mas e antes de ter cansado? Por que não jogou aquilo que sabe jogar? O campo de jogo é um tapete. Ah, mas é fofinho. Mas é um tapete. E quando você tem gás, você joga. Se você está colocando a culpa no campo de jogo. Outra coisa que eu quero dizer para os amigos lá de Arapiraca, o campo do Castelão, as dimensões iguais a do Maracanã, do Morumbi, de Arapiraca, né, do estádio aí do Fumeirão, que dizem que é também 105 por 68. Não tem nada de campo grande, porque eu vejo dizer, não, o campo é muito grande. Grande de quê? Grande é a estrutura, que é muito grande. O gramado, pela estrutura dele, ter aquela pista olímpica, como você pode observar aí, essa pista azul aí, e essas dimensões que estão aí atrás, ainda bem que eu tenho o estádio aqui atrás de mim, o que é maior? Aquela parte que sobra de grama, onde ficam lá os repórteres, atrás dos gols. Então, essa parte que sobra, essa dimensão que você olha aí, que você está observando nas laterais, mas as dimensões do campo, todas são iguais. Hoje é uma exigência, inclusive, da CBF, FIFA, CBF, que todas as dimensões sejam iguais dos gramados. Então, 105 por 68 é a do Castelão, é a do Maracanã, é a do Morumbi, é a de Santos, da Vila Belmiro, é do Castelão em Fortaleza, enfim, de todos os estádios. Não tem essa de ter um campo grande porque o campo é grande, porque tem essa estrutura linda. Mas as dimensões do gramado, elas são iguais. E o Asa, para conseguir passar, precisa jogar, segundo eles mesmos, aquilo que não jogaram em São Luís. O time foi irreconhecível, até acredito que foi, porque o Maranhão mandou nos dois tempos de jogo, poderia ter construído um placar muito melhor, houve vacilo dos jogadores de Clecione, o Clecione ter perdido o pênalti, sim, da cabeçada do Dudu não encontrar o alvo, e subiu sozinho, do Vagalume decidir que ou ia cruzar ou ia chutar pro gol, ele não fez nenhuma coisa nem outra, acabou tocando a bola fraca, o goleiro defendeu. O que mais? O Railson fez o movimento de atacar a bola, mas passou um pouquinho do ponto, acabou não finalizando de cara com o goleiro. Então vejam só as oportunidades que o Maranhão Atlético perdeu, que eu estou conferindo aqui. É claro que o Maranhão, eu falei isso aqui também ontem, teve os seus erros, não pode ter erros dessa forma. Jogadores do Asa, não é à toa que o time do Asa está com 41 pontos na classificação geral, não é à toa que esse time chegou até aqui, sem perder, inclusive, né? Com uma campanha maravilhosa, espetacular, salvo engano, havia apenas uma derrota. Deixa eu me ver aqui a classificação geral desse time. Então, é um time muito qualificado, é a melhor campanha indiscutível da competição na classificação geral. Então, esse time hoje ele tem o quê? Quantas derrotas? Apenas 2 derrotas, havia sofrido uma em toda a competição, salvo engano, para o Barcelona da Bahia, e depois perdeu isso lá na primeira fase. E depois vai perder para o Maranhão Atlético agora. Então passou toda essa trajetória. Perdeu o primeiro jogo do mata-mata fora. Então essa é a segunda derrota que o time sofreu no campeonato, na competição. Então é um time qualificado? Sim, é um time qualificado. E jamais ninguém do Maranhão disse o contrário. E jamais ninguém da imprensa maranhense disse o contrário. Muito diferente do que a gente ouve, exatamente aquilo que os jogadores do Maranhão pensam, de que nós da imprensa pensamos, do que a diretoria, a comissão técnica. Há um respeito muito grande pelo time do Asa, que embora não seja um time da capital alagoana, mas é de uma cidade muito grande, que é Arapiraca, e tem um time muito forte, com muito mais investimento, muito mais apoio do governo do estado, da prefeitura local, do que o Maranhão Atlético Clube, que não tem apoio aqui da prefeitura, não tem apoio de ninguém. O Maranhão Atlético Clube, pouco o governo também ajudou, pouco, mas ajudou. Mas a nível de prefeitura não tem. Não é o 1,5 milhão que o governador deu para o time do Asa, todo o apoio que o torcedor dá
lá dentro do estádio, os empresários que se mobilizam para sorteio de carro, pelo menos é o que eu estou sabendo aqui, que foi divulgado na imprensa, né, de que é para sortear para todos do grupo, inclusive funcionários. Então tudo isso é mobilização, tudo isso é incentivo para que a equipe possa reverter o quadro diante do Maranhão. Portanto, o Maranhão sabe da responsabilidade, que não ganhou nada, construiu uma vantagem que é considerável, inclusive se vendo e considerando também a grandeza do adversário, a campanha do adversário nesta Série D. Então não tem essa de já ganhou. O time do Maranhão Atlético vai sabendo da sua responsabilidade, que não vai sair dos seus padrões de jogo. O Maranhão joga dessa forma que o Maranhão encantou em alguns jogos, que eu, inclusive, transmiti diante do IAP, que foi o jogo que o Maranhão, em determinados momentos, fez contra o Asa. Não deixou o time respirar, como vai dizer o Guilherme já. Nós temos entrevista com o Guilherme Borges e com o Souza Tibiri, maranhense, que já jogou, inclusive, se não me engano, no Maranhão Atlético Clube, que está hoje no Asa, e eles vão passar por aqui falando. E o Guilherme Borges, ele dá ele fala uma coisa muito correta. A juventude do Maranhão Atlético Clube, que impôs uma correria muito grande, fazendo com que o time do Asa não encontrasse a cor da bola, não conseguisse jogar o jogo que sabe. Por quê? Porque o Asa verdadeiramente é um time mais experiente, é um time mais lento do que o Maranhão. Então o Maranhão tem que saber também aproveitar esse fator, né? Que o time é um time mais lento, mas tem jogadores qualificados. Você tira um Marcelo Toscano, você coloca um Júnior Viçosa. Olha só os dois atacantes, Júnior Viçosa e o Marcelo Toscano. E me parece que quem vai para o jogo não é nem o Marcelo Toscano que jogou aqui, vai ser o Júnior Viçosa. E o Kellyton será mantido também no time do Asa. Então a qualidade desse time é muito grande. É muito grande. Dizem que o Jefferson é pegador de pênalti, entra no lugar do Marcos Vinícius, que levou o terceiro cartão amarelo, que pegou o pênalti, fez pênalti e pegou também do Clecione. Então, o certo, torcida, é que vamos ter um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. O Maranhão sabe que ele vai encontrar hostilidade, como encontrou lá em Caruaru, com torcedores soltando foguetes a madrugada toda lá no hotel do Maranhão Atlético. Isso adiantou alguma coisa? Não adiantou. Não adiantou. O Maranhão está preparado, o Maranhão sabe. O Maranhão, os jogadores, me parece que tem até aquele coisa de botar no ouvido para a parte externa não incomodar os jogadores. Então é perca de tempo dos torcedores que porventura, né, vão ao hotel do Maranhão Atlético Clube ou forem ao hotel do Maranhão Atlético Clube para usar desse expediente, tá? Então é perca de tempo. O Maranhão está focado no jogo, muito focado, respeitando muito o adversário, mas tem uma vantagem do jogo. O que me deixa, e lamento bastante, mas antes eu quero te pedir uma coisa. Já eu vou dizer o que é que eu lamento. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante. Não deixe de deixar o seu like, like para nós. Fortaleça o canal. Você que é um amigo nosso, você que é inscrito, é de graça, não custa nada. Muita gente que nos acompanha, a gente vê aqui, são milhares de pessoas que nos acompanham, esquecem de deixar o like, esquecem de se inscrever. Não deixe de se inscrever. Se você se inscrever, se você der o like, você está ajudando a gente aqui no canal, né? Nos ajudando, nos incentivando a continuar com este conteúdo no ar, falando do esporte maranhense, falando do esporte nacional, fazendo as transmissões de jogos. Então, nos ajude. É o que a gente pede daqui para você. Nos ajude. Então, essa campanha do Asa é uma campanha muito boa. Mas o que eu lamento hoje, lamento profundamente, é o nosso público. O público do estado do Maranhão estava dando uma olhadinha, uma conferida, e vendo como a gente está tão atrás de muitas equipes, até sem grandes tradições, mas nós estamos atrás. O Maranhão, por exemplo, tem 94 anos. 94 anos de existência. Não pode ter um público que não seja superior a 10 mil, 2 dígitos pelo menos no estádio, para acompanhar os seus jogos. Mas muito mais que isso, está longe. O time do Maranhão está muito longe. E daqui a pouco eu vou chegar lá. Mas a média é essa aqui, ó. O Santa Cruz está com uma média de 21 mil
692. E pode aumentar se o time passar pelo América, se chegar mais à frente nessa competição. Hoje, o público pagante só com os jogos do Santa Cruz, e aí foram 9 jogos como mandante que nós temos aqui do Santa Cruz, e aí são 195.229 torcedores pagantes, né? Pagantes aí do time do Santa Cruz. O América de Natal, uma média de 9.818, são as duas grandes forças dessa reta final agora de Série D, das quartas de final da Série D. A média de público do América de Natal é de 9.818 torcedores, com um público total até aqui de 88.361 pagantes em 9 jogos, e vai agora para o 10º jogo, né, que é como mandante agora, diante do time do Santa Cruz. Aqui diante do Joinville, o time do Joinville, ele tem 6.110 na média de público, com 48.883, é outro time grande, de uma cidade grande de Santa Catarina, que é Joinville, né? O Central de Caruaru, por exemplo, 3.422 a média de público, com 30.799, foi eliminado pelo Maranhão Atlético Clube, o time do Central. E aqui o Maranhão, deixa eu ver o Asa, como é que está aqui? O Asa é o 9º colocado em público, uma média de 2.068 para 18.612 pessoas que assistiram aos jogos do Asa. Mas a movimentação que eles estão fazendo agora, lá em Arapiraca, é para levar 6.700 torcedores, que os ingressos, o montante de ingressos que colocaram à disposição da torcida. Então, 6.700, capacidade de 7.000, deve sobrar alguma coisa lá para o Maranhão, para a torcida do Maranhão que são poucos torcedores, mas vão marcar presença, como o fizeram lá em Caruaru, devem estar lá em Arapiraca também. Então, o 9º em arrecadação. E o Maranhão Atlético Clube, aqui, que é a minha recepção total com o nosso público, o público maranhense, o Sampaio, por exemplo, é o 19º em arrecadação, acho que até que à frente do Imperatriz, bem à frente do Imperatriz, né? Então o Sampaio Corrêa, mesmo nessa condição ruim que o Sampaio Corrêa está no momento, esteve nessa Série D, o Sampaio Corrêa ainda teve uma média de 1.057 torcedores, e 8.455 torcedores assistiram a todos os jogos do Sampaio Corrêa, que foram 8 jogos nesse campeonato brasileiro da Série D. Quer dizer, em outrora, isso aqui não era a metade do público do Sampaio Corrêa para os jogos, e aí foi diminuindo, e enfim, agora está 1.057 torcedores. E o Maranhão Atlético Clube, o time atleticano, é só o 28º em arrecadação, com 611 torcedores na média, né? Com 6.106 torcedores no total, e apenas 10 jogos como mandante. Então 6.106, só nesse jogo agora o Asa deve botar 6.700. Né? Nessa totalidade assistiu o Maranhão Atlético Clube jogando no estádio Castelão, mandando os seus jogos. Então está muito pouco, gente, muito pouco. Nós temos que melhorar. Será que só aqui no Maranhão que nós não temos público? Temos público no Brasil inteiro. As equipes verdadeiramente são prestigiadas pelos seus torcedores. E aqui no nosso estado do Maranhão, a gente não consegue um bom público para o nosso estádio. É sinceramente deprimente, deplorável. A gente precisa melhorar muito em arrecadação. Eu gostaria até de colocar, nem coloquei, né? Mas era para estar aqui na telinha, para a gente colocar, tá bem aqui, ó. Colocar aqui para os senhores, para na tela você acompanhar comigo. Então isso aqui realmente não é legal. Aí você vê o Santa Cruz lá em cima, com esse índice maravilhoso, e vê o Maranhão lá embaixo na 28ª colocação, Sampaio na 19ª colocação, aqui onde a setinha está passando aqui, ó. Sampaio Corrêa 19º, Maranhão 28º aqui, o Maranhão. E mais embaixo deve estar o Imperatriz, que eu não estou vendo o Imperatriz, o Imperatriz 43º. Aí diz que tem uma média de 320 torcedores. Não sei se isso aqui compreende aquilo que a gente olha no estádio, mas é isso que foi divulgado. É isso que foi divulgado, é isso que está aqui. Então, uma pena, mas parabéns ao América, parabéns primeiramente ao Santa Cruz, que é o primeiro em arrecadação e deve arrecadar muito mais se passar pelo time do América. Tanto o Santa Cruz quanto o América estão de parabéns. E é isso, né? Essa é a média que a gente precisa melhorar muito. A estatística do Campeonato Brasileiro nesse momento é rapidão, só para a gente pontuar aqui, já que eu estou aqui com a mão na massa. Olha aí, maiores públicos pagantes
Santa Cruz 40.383 foi o jogo diante do Altos, deu mais do que o jogo com o América, né? Mais do que o jogo com o América. Então, é o que está apresentando nesse momento aqui. Não vou falar nem de arrecadação, porque a arrecadação vai de elevador com mais de 1.219.000. O time do Santa Cruz está realmente de elevador. Aí nós temos, então, o Santa Cruz muito bem. Jogos do campeonato. Foram 500 jogos até agora, 234 vitórias de mandantes, 124 vitórias de visitantes, 142 empates. E o placar que mais aconteceu? 1-0, 78 vezes. 1-0, 78 vezes. Então, para você ver aí como é que está o Campeonato Brasileiro da Série D em termos de estatística aí para o nosso torcedor. Vamos para o jogo, né, galera? Vamos agora trazer o noticiário do Maranhão Atlético Clube, Marcão Machão da Ilha, porque o Maranhão embarcou. E quem vai falar para nós desse embarque do Maranhão Atlético Clube é meu parceiro, Wallace Brito. Manda um recado aí, Wallace. E ontem aconteceu a última atividade de preparação do MAC para o jogo deste sábado, pelo menos a última atividade aqui em São Luís. E nós acompanhamos lá o dia a dia dos atletas, todo mundo ok, ninguém machucado, ninguém suspenso. E aproveitamos para ouvir alguns jogadores, como é o caso do zagueiro Kevin, jogador que chegou para esta Série D do Campeonato Brasileiro, referendado pelo Marcinho Guerreiro. E ele fala aqui sobre essa sua chegada ao MAC, também sobre o entrosamento do trabalho com o Marcinho. Já é um trabalho que a gente vem fazendo há 2, 3 anos, né? Já é o quarto ou o quinto clube que a gente vem trabalhando junto e desses anos para cá a gente vem tendo frutos, né? Acabamos de ter o acesso lá em Pernambuco, fomos campeão lá no Piauiense. É um trabalho de confiança, né? Eu também me preparei bastante para quando chegasse o momento eu estivesse pronto, preparado, desse conta do recado. Tá aí, portanto, o zagueiro Kevin. Outro que falou com a gente foi o Júlio Nascimento, sobre a importância desse jogão. Sim, a gente sabe que é o jogo do ano, né, pra gente, a equipe do Maranhão. Esse momento é de ter o mental forte, né, ter a mentalidade que as coisas vão dar certo sempre, pensar positivo, sabendo que vai ser um jogo muito difícil, que o adversário do Asa é uma equipe muito qualificada, mas é ter a mentalidade boa. Focar, fazer aquilo que a gente vem fazendo, jogo após jogo, e tem tudo pra gente conseguir esse acesso aí. Tá aí, portanto, a palavra do zagueiro Júlio Nascimento. Então, o Maranhão já nesse processo de deslocamento lá para a cidade de Maceió. Lembrando que a equipe atleticana joga por empate, então qualquer placar de igualdade com 6 gols classifica o MAC para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Muito bem, obrigado, meu querido Wallace Brito. Aí, então, o Maranhão Atlético Clube já está em Alagoas, Maceió, terra dos Marechais, exatamente. E treina daqui a pouquinho, né? Mais uma vez complementando aqui o Maranhão Atlético Clube. Souza Tibiri, ele é maranhense, aqui do bairro Tibiri, né? Então, por isso, Souza Tibiri. Está hoje a serviço do Asa, falando aqui no canal. Você bem frisou, bem decisiva. A mais decisiva para nós, né? Essa semana onde antecede o famoso jogo do acesso, né? E temos que reverter tudo aquilo que apresentamos lá no Maranhão. Aquilo ali não é o Asa, aquilo ali não é quem somos, não é quem nos credenciou até aqui. E temos total consciência disso, assumimos total responsabilidade, como já foi conversado entre nós. É mudar a postura, é mudar aquilo que a gente apresentou lá, é entrar realmente com foco e a determinação e a vontade que necessita jogar um jogo do acesso. É um jogo de extrema importância para o clube, mas também para nós, né? Nós que viemos com essa missão de colocar o Asa na Série C, estamos aí a um jogo, a uma partida, né? Uma vitória simples nos credencia às penalidades, mas dentro de casa sabemos da nossa força, sabemos que contamos com a torcida, com o apoio da torcida, e tem sido isso desde o início do ano. Acredito que essa é uma valência desse grupo, né? Dentro de casa, de conseguir se impor, de conseguir jogar, de conseguir vencer. Mas nessa semana decisiva, nesses dias que antecedem, é melhorar, é elevar o nível de concentração, é focar cada vez mais durante os treinamentos para se preparar da melhor maneira possível, para que no jogo nós possamos construir uma grande vitória e esse grande acesso. A postura, acredito que a postura não foi a nossa, né? Aquilo ali não é a nossa identidade, não é a nossa forma de jogar, não é a nossa forma de defender.
né? Até suportamos bem defensivamente, com todas as dificuldades que tivemos lá, mas acredito que a nossa postura tem que ser a postura que o Asa teve até aqui. Até aqui. Agora, você já percebeu que em nenhum momento, nenhum jogador diz assim, pô, o Maranhão foi um time qualificado, nós não jogamos porque o Maranhão armou um esquema, dificultou as ações, fechou os espaços. Nenhum deles fala isso, muito pelo contrário. O que eles falam o nosso time não jogou nada, nós estivemos muito longe daquilo que a gente sabe jogar. Vamos ouvir o Guilherme Borges, que na verdade, Guilherme Borges, quem jogava era Tibiri como titular, quando ele entrou não perdeu mais a vaga e colocou o Tibiri no banco. Guilherme Borges falando. No último jogo ficou um sentimento dentro de nós, né? Um sentimento de algo a mais. E é a semana do ano, então não teria como esse sentimento ser diferente. A equipe vem trabalhando muito bem durante a semana e a gente espera chegar lá no sábado. E como eu disse, a semana mais importante do ano é o jogo das nossas carreiras, é o jogo das nossas vidas, é o jogo da vida do torcedor do Asa. Então a gente sabe muito bem da responsabilidade, é difícil, né? A gente quer que chegue sábado logo para as coisas acontecerem, mas a gente está desfrutando cada dia, aproveitando cada momento como oportunidade única e tenho certeza que sábado será um dia histórico. Como é que fica a confiança para entrar em campo no sábado? Até porque o primeiro jogo vocês acabaram perdendo. Entra com um gás a mais para reverter o placar? Eu acho que nada muda do que vem sendo feito, né? O nosso time construiu uma identidade desde o primeiro jogo da série D. Na verdade, muito antes disso, né? Até no Alagoano. Então a gente sabe que o do jogo foi muito aquém de quem o Asa é, de como a gente se comporta. Então tá tudo dentro de nós, né? Tá tudo dentro de cada jogador e cada jogador precisa dar o seu melhor. Tudo aquilo que nós fizemos até aqui foi muito válido. Então não é por causa de uma partida que a confiança vai partir. Então o grupo está muito unido, está muito confiante, muito focado. Vai ser muito difícil, não seria no jogo do mata que seria o mais fácil, né? No jogo do acesso. Mas o grupo sabe do potencial, a gente sabe o que nos trouxe até aqui e é isso que mantém a esperança viva dentro de nós. O Maranhão é um time que sabe se segurar, né? E provavelmente vai vir aqui para o jogo segurando mesmo. Como fazer para avançar e conseguir os gols para sair com a vitória? Durante toda a trajetória a gente pegou times, na verdade na maior parte do segundo turno, né? Quando a gente estava com a sequência, a gente passou o primeiro turno invicto. Então, no segundo turno, os times vieram retrancados contra nós, né? E graças a Deus já foi treinando a gente, né? Sem a gente saber para o que poderia vir no mato. Então, o Raniel está passando todos os dias todas as opções possíveis, seja pelos lados, pelo meio, bola aérea, a gente está estudando tudo. Talvez eles não venham com essa postura, né? A gente tem que esperar o jogo começar para ver, mas o grupo está sendo trabalhado de todas as formas e maneiras possíveis que eles podem me jogar para a gente conseguir executar com maestria e reverter a situação para o nosso time. Guilherme, o que é que o time do Asa fez no primeiro jogo que não vai poder repetir nessa partida de volta para terminar não sendo surpreendido e, de certa forma, terminar perdendo esse acesso? Os números, eles dizem por si só, né? Não é à toa que nós somos o primeiro colocado no geral, não é à toa que nós temos um dos melhores ataques, uma das melhores defesas, mas isso não vale nada se a gente não coloca vontade, se a gente não entra com determinação e garra, né? Eu acho que talvez faltou a gente igualar um pouco dessa vontade, igualar um pouco da raça, incorporar mais o espírito do jogo. A gente já saberia que lá seria um jogo difícil, um jogo duro. O time do Maranhão é um time muito novo e eles conseguiram se impor no futebol deles sobre nós, muito pela parte física. E então é algo que se passou, esse jogo passou, a gente tem que, como eu falei, a gente sabe aquilo que nos trouxe até aqui, sabe aquilo que está dentro de nós e a gente só precisa colocar isso de volta como tem sendo. E no Fumeirão é a nossa casa, o Fumeirão vai estar incendiando, a gente sabe, eu nem preciso fazer convite para a torcida, que eu sei que aquilo ali vai estar lotado. E então a gente só precisa deles cantando lá também o jogo inteiro para, se Deus quiser, com muito trabalho a gente vai reverter e trazer o acesso para Arapiraca. O Asa sempre consegue ter bons resultados aqui, né? E isso conta muito com a torcida. Com toda certeza. Como eles dizem, né? Entram 11 e jogam 12, né? Independente se tem torcida, visitante ou não, a gente nem escuta, porque a todo tempo a motivação a mais são eles ali pulando e cantando. Ainda mais com as festas que eles vêm fazendo. E eu tenho certeza que sábado não vai ser diferente. A gente precisa muito do apoio da torcida.
quando as coisas estão difíceis, eles que fazem a coisa acontecer ali e nos motivam mais para seguir na caminhada dentro de campo. Vai ser um jogo de muita paciência, Guilherme. Paciência, um jogo tenso, né? O jogo do acesso não poderia ser diferente. Mas, como eu disse, o time está confiante, o time tá bem treinado, o time sabe daquilo que pode fazer. E se tiver que jogar um jogo de paciência, a gente vai jogar. Se tiver que jogar um jogo de porrada, a gente vai jogar o jogo de porrada. A gente vai jogar o jogo que nos condiciona a ser o nosso grupo, a ser o Asa e trazer esse acesso para o nosso time. Jogo importante para garantir o acesso, mas também não dá para parar de pensar, de repente, até o título mesmo da Série D. Jogo após jogo, né? A gente está concentrado somente no Maranhão. Acho que o principal objetivo do ano se resume nessas 2 semanas. A primeira já foi, então nós temos 3 ou 4 dias aí para treinar e conseguir o principal objetivo, que é o acesso do clube. Perdão. Rapaz, se tudo isso que eu estou ouvindo, que você está ouvindo, se esses jogadores do Asa jogarem tudo isso, Maranhão não sai de lá com menos de 5-0 na caçapa. Menos de 5 gols. Então, Maranhão, te cuida, porque os caras vão jogar tudo que eles não jogaram aqui em São Luís, né? Em todas as entrevistas, não é diferente, todas as entrevistas, nenhuma entrevista, nós não jogamos nada, nós vamos reverter, nós vamos partir para cima, nós vamos e tal, porque estamos preparados e vamos mostrar, e então Maranhão tem que ter muito cuidado. Eu não deixo por menos de 5-0 para o Asa, por tudo isso que eles estão dizendo que vão fazer diante do Maranhão Atlético Clube, tá? Torcedor na linha, torcedor mandando seu recadinho, não deixe de mandar seu recadinho para nós. Aqui o nosso querido Pimentel, lá de Belém do Pará. Fala aí, Pimentel. Bom dia, meu caro amigo Laércio Costa. Tudo bem, meu querido? Amigo, que prazer muito grande estarmos participando com você desta live. Você sabe que nós aqui junto com a minha família aprendemos a ter uma estima por você e pela sua família, porque além de sermos maranhense, admiramos pelo seu jeito de fazer este programa tão importante, meu amigo. Não estou fazendo lisonja não, mas é a realidade. Meu caro amigo, estamos nos aproximando do último jogo do Maranhão Atlético Clube, para nós termos maranhense, ter uma alegria de um time nos representando nesta Série C. Tomara, Laércio, estou torcendo. Eu tenho certeza que se o Maranhão jogar o mesmo futebol que vem jogando, com vontade, esse futebol bem aplicado, bem escalado pelo técnico Marcinho Guerreiro, e eu creio que o Maranhão vai chegar lá e nós vamos sentir muito alegre, nós como maranhenses. Meu caro amigo, eu moro em Belém, como você sabe, mas tenho um sonho de voltar para a minha terra, não para a Baixada lá, não me desfazendo, né, lá para onde eu nasci e me criei, mas é aí mais perto da capital, quem sabe. Estou aqui na expectativa, procurando, até me informando, tenho o sonho de voltar para a nossa capital, onde moram toda a minha família, lá em São Luís, nessa linda capital, e quem sabe nós nos encontrarmos aí para bater um papo, eu visitar essa live tão importante, e o estúdio da Mirante, onde eu já fui até entrevistado, e para mim é uma alegria, tá bom, meu amigo, meu caro amigo, um abração, e estamos torcendo, amigo, por você e pelo Maranhão Atlético Clube no sábado, e vai ser uma alegria para todos nós maranhenses se o Maranhão chegar lá. Um abraço, fique com Deus. Valeu, Pimentel, quando vier a São Luís, seja muito bem-vindo sempre aqui. E estamos te aguardando lá, sim, para lhe dar um abraço. Você é muito bem-vindo, a casa é do povo, tá bom? Então, o nosso programa é seu programa também. E aqui no canal a gente agradece muito essa conexão de todos os dias nos nossos conteúdos, nas nossas lives, que o amigo dá esse carinho para nós, essa audiência é muito grande. Quem chega é o Lima também. Fala, Lima. Laércio. Opa. Fala para esse rapaz, Thiago, da Rádio Mirante. Falar a verdade, Andrezão. O senhor à noite. Sampaio caiu, não foi feito falta de o Sampaio, ele não para isso. Foi o ADC. Aquela falta do pênalti que inventaram jogando voleibol, você vai cair.
Aí fala, sai de fora, não fala a verdade. Ela tem culpa. E a torcida tem muito mais culpa que sair fora, não há em campo. Aí para fora o estádio enche, quarta divisão, aqui não há ninguém. Aí o time faz o quê? Tem um jogador bom, dinheiro. Aqui não há no campo ninguém. Viu? Sai de fora, todo mundo é culpado. E é culpado também, mas não é tanta culpa assim. Então sai de fora. Eu falo a verdade. Na série C, ele caiu, Série B, que foi aquela matutagem todinha, de roubo. E Mateuzinho da vida, o Paulo Sérgio, tudo venderam. E o Sampaio teve que cair. Catatal, né? E a terceira foi mais próximo do terceiro lugar, tirar para meu filho, e o ABC entrar. Agora o ABC para o mesmo moeda, eu gostei. Mas ninguém fala isso, fala tudo sai de fora. Tem culpa, né? Tanto também assim. Lima. Falou, Lima, muito obrigado aí pela conexão do Grande Lima, e você também pode participar com a gente. Mande lá a sua opinião, tá? Cada um tem sua opinião, mande sua opinião, a gente gostaria muito de ouvi-lo. E esse é um canal que tem a ressonância da sua voz, portanto não deixe de participar. Inscreva-se, se ainda não for inscrito, acione o sininho para as notificações, deixe o seu recadinho na live, você participa do Fala Galera, e aqui no áudio você é um comentarista nosso, tá bom? Grande abraço a todos, 17h30, mais um conteúdo, portanto não deixe de participar com a gente, acione o sininho aí para ser notificado. Fique com Deus, um grande abraço, uma excelente e abençoada quinta-feira para todos nós. Vamos estar ao lado do Maranhão Atlético, eu vou estar no comando da grande jornada esportiva neste sábado às 17 horas com bola rolando, o canal começa a falar mais cedo, então sempre acione o sininho para ser notificado. Abração de coração, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com Mendes.